Boa tarde, boa noite a todos, Expediente Futebol. Pois é, você estava falando agora do número de jogadores em cada posição. Você falou agora do Guerreiro, do Felipe Viseu e também do Leandro Damião, né? O Flamengo tem praticamente aí 2 jogadores por posição, mais de 30 jogadores nesse elenco, que está aumentando cada vez mais, né? E a gente tem aí essa possível estreia, porque eu digo possível porque ainda não está oficializada ali a estreia do Everton Ribeiro e também do Rodolfo, porque o Flamengo está aguardando o certificado de transferência internacional, né, dos 2 jogadores. Como tem a questão do fuso horário, mais ou menos aí 5, 6 horas, a tendência é que esse certificado chegue ao Brasil, né, o Flamengo receba esse certificado no início da manhã dessa quarta-feira, né. O Flamengo tem até 7 da noite dessa quarta-feira para registrar os 2 jogadores, né, ter o aval ali da CBF no boletim informativo diário, né, e os 2 jogadores aí já regulamentados, junto ao BID, podem atuar na quinta-feira contra a Chapecoense. Por isso, a tendência é realmente que isso tudo dê certo realmente. O Flamengo conte com o Everton Ribeiro e também com o Rodolfo, com essa documentação chegando ao Flamengo no início da manhã, até 7 da noite o Flamengo tem aí, junto à CBF, os 2 jogadores regulamentados para participarem da partida contra a Chapecoense. E o Flamengo aguarda mais um jogador também para esse elenco aí, para, quem sabe, finalizar o número de jogadores para a temporada 2017, que é o Giovani, né? O Flamengo tem essa expectativa até amanhã, no final do dia, o Flamengo poder anunciar de forma oficial a contratação do Giovani. Ele está há 6 dias no Rio de Janeiro, está treinando em um hotel na Barra da Tijuca, fazendo um treinamento físico, tem condições de jogo, isso porque ele estava atuando, né, no futebol chinês, então a tendência é realmente que ele seja incorporado à equipe nessa semana aí, quinta-feira, sexta-feira, já esteja treinando aqui no CT Ninho do Urubu e pode ter aí realmente a condição de, quem sabe, ser relacionado contra o Bahia no final de semana, né? Ele realizou exames médicos, tá tudo ok com o Giovani, o Flamengo apenas aguarda o anúncio oficial, lembrando que o Santos ainda tenta, né, interferir de alguma maneira por conta daquela cláusula de exclusividade para o jogador, se voltar ao Brasil, teria que voltar para o Santos. O Flamengo está tranquilo quanto a isso, acha que isso não vai ser nenhum problema, está tomando as suas medidas, enfim, para registrar o jogador, deixar tudo certo, a parte burocrática e assim contar com mais um jogador nesse ataque, que já tem aí o Guerreiro, o Viseu, o Leandro Damião e o Giovani aí com 25 anos, vem para reforçar o Flamengo. Então o Flamengo tem basicamente esse time pensado contra a Chapecoense com as 2 novidades. O Rodolfo ao lado do Hever na zaga, e no lugar do Vinícius Júnior, que volta para o banco de reservas, essa é a tendência, o Everton Ribeiro jogando pelo lado direito, né? O Thiago mais centralizado, o Everton do lado esquerdo, com o Guerreiro no ataque. E um jogador que falou hoje na entrevista coletiva está aproveitando esse momento do Zé Ricardo de arrumar a equipe, buscando a formação ideal. É o Cuejá, que chegou bem no Flamengo colombiano, depois ficou no banco de reservas e com essas mudanças do meio-campo, principalmente no meio-campo do Flamengo, está aproveitando a oportunidade, vai jogar como primeiro volante, vem atuando nessa posição nova, né, saindo um pouco melhor, ele tem uma qualidade na saída de bola, enfim, o Zé Ricardo está apostando nisso, e ele falou hoje, na entrevista coletiva, num elenco recheado de estrelas, com mais de 30 jogadores, o Cuejá está tendo uma excelente oportunidade de, quem sabe, se firmar no Flamengo e com o esquema tático formado pelo Zé Ricardo para dar sequência ao Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir então o que disse o Cuejá, o colombiano aí, que agora vai ser titular mais uma vez contra a Chapecoense. O lado positivo é que a gente todo dia tem que se cobrar para melhorar, porque se não melhorar dia a dia não vai jogar, porque tem jogadores por cada posição de qualidade que pode jogar em qualquer time do Brasil. Eu acho que isso é importante, né? Que dia a dia vai melhorar o nível de cada atleta, de cada jogador, pelo fato de ter 2 ou 3 jogadores em cada posição de qualidade, né? Isso é importante, que o Flamengo, eu acho que não contrata a qualquer um, então que é contratado pelo Flamengo tem qualidade com certeza e tem qualidade para jogar qualquer time do Brasil. Isso é positivo, que aumenta o nível de cada atleta em cada treino e cada jogo também. Mas se vê essa tua oportunidade? Pois é, João, e lembrando que
especularam até a possível saída do Cuejá nas últimas semanas, seria uma possível transferência para o Vitória da Bahia por empréstimo, mas ele agora não quer saber disso, está aproveitando um bom momento e agora como titular, como eu falei, num elenco recheado aí, que vai ter o Everton Ribeiro no meio-campo, com a chegada do Rodolfo, Zé Ricardo aos pouquinhos arrumando essa equipe. Então lembrando, para contar realmente com o zagueiro Rodolfo e também com o Everton Ribeiro, basta o Flamengo receber o certificado de transferência internacional, juntando todos os documentos, levar a CBF e assim os dois jogadores regulamentados junto ao BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Então o Flamengo aguardando também o Giovânio, saber se vai ter condições na quarta-feira de anunciar de forma oficial. Retornos. Na verdade, o Flamengo tem um ponto importante dessa história, porque o Mancoedio, que ficou de fora contra a Ponte Preta e também contra o Fluminense, por conta de uma lesão na panturrilha, treinou hoje normalmente com bola, treinou com grupo e está tranquilo aí para ser relacionado pelo técnico Zé Ricardo. Outra novidade é do Gabriel, o meia que teve uma lesão na costela, não atua há 6 partidas, né? São 6 jogos de fora no Campeonato Brasileiro, jogou contra o Atlético Goianiense na segunda rodada e também contra o Atlético Mineiro e está aí de fora, né? Por 6 jogos, está de volta, treinou normalmente hoje, foi até o final do treinamento, com muita alegria, batendo falta, brincando com seus companheiros, enfim. Gabriel também está liberado pelo departamento médico e técnico, enfim, pode ser relacionado pelo técnico Zé Ricardo. O Flamengo segue a preparação, quinta-feira, Chapecoense, no estádio Ilha do Urubu. O Flamengo espera contar aí com um pouco mais de 16 mil torcedores para lotar a Ilha do Urubu e assim fazer aquela pressão e festa também com a estreia do Rodolfo e também do Everton Ribeiro. João. Tá legal. Ô, Juliano, só um detalhe. Muita gente indo embora, muita gente chegando, melhor dizendo, e o Donati está indo embora? Pois é, João, o Flamengo ainda não confirmou de forma oficial, mas o Donati não treinou ontem e também não treinou hoje. Essa negociação aí com o Tijuana do México, que deve girar em torno de 4 milhões de reais. Ele chegou no Flamengo no ano passado, veio do Rosário Central da Argentina, atuou apenas 11 vezes pelo Flamengo, muito pouco, e perdeu mais espaço ainda, né, com essa chegada do Rodolfo, reforçando a zaga do Flamengo. Rodolfo aí que deve ter como companheiro o capitão Hever, que também teve seu contrato renovado até o fim de 2019. Então, a tendência realmente é que nas próximas horas o Flamengo oficialize a saída do Donati indo para o futebol mexicano. Tá legal, muito obrigado, Juliano Lima. Falando das coisas do Flamengo, quinta-feira, Ilha do Urubu, Flamengo e Chapecoense. O técnico Wagner Mancini reclamando muito das ausências e dizendo que a Chapecoense precisa de reforços, que essa batida aí que a Chape vem de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro e agora a Sul-Americana, o elenco está sentindo muito, então ele pede reforços e a Chape virá ao Rio para enfrentar o Flamengo. Se estiverem no BID, e devem estar, Everton Ribeiro e Rodolfo chegam e jogam. Já serão titulares na quinta-feira. É por aí? Garoto Vinícius Júnior vai pro banco, hein? Eu não acredito que sejam escalados de imediato. Como segundo o Juliano Lima, vai jogar. Bem, pode ser a fonte lá da Gávea, mas na minha observação, pelo trabalho que a gente vê do Zé Ricardo fazendo, eu acho difícil o Rodolfo já chegar aqui e já sentar na janelinha, João. Diz que vai sentar lá. Vamos ver, vamos aguardar aí. E o Everton Ribeiro também, acho que... Moleque Vini vai pro banco, né? Pode ir pro banco, acho que não tem problema nenhum. Ele tá com 16 anos, tem muito que esquentar o banco ainda. Mas eu não acho que imediatamente o Zé Ricardo escale os dois, porque é mexer demais num time que precisa vencer. E tá bom que a Chape tá com problemas, o Mancini tá pedindo reforço, o Flamengo precisa sacramentar lá na Ilha do Urubu a boa fase que o time pretende ter daqui por diante, mas já botar 2 peças assim que não jogaram, o Everton pode até se encaixar com mais facilidade, mas o Rodolfo, o que eu não entendo eu não acredito que o garoto, o Léo Duarte, não teve uma sequência ainda. Eu vejo ele com talento. E é um jogador que o Zé Ricardo conhece bem da base. Pois é, conhece da base, é um jogador que tem recurso, que merecia uma oportunidade sequencial, ainda mais nesse time que tem necessitado de um zagueiro e com confiança. Você às vezes dá uma oportunidade ao garoto, ele abraça a confiança de uma forma muito mais vantajosa do que em relação a outros jogadores, né? E se a gente for fazer uma análise em relação ao Rodolfo, ele não joga desde janeiro desta temporada, né? Desde janeiro que ele não entra em campo e desde fevereiro não é relacionado, ou seja, já há um tempo ainda a precisar de ritmo de jogo. E outra coisa, o Zé, colocando o Rodolfo em campo nesta quarta-feira, por exemplo, ele cairia na contradição daquilo que ele fez com o Conca
há 2, 3 semanas. E com o próprio Vinícius Júnior. Não, é que no Conca é o seguinte, Paulo, quando o Conca ficou clinicamente liberado e criou-se a expectativa de que ele fosse até Volta Redonda no jogo contra o Botafogo, o Zé explicou que ele necessitaria de pelo menos mais 15 dias para ganhar o chamado ritmo de jogo, por isso que fez jogos, treinos, etc e tal. Então, se o Conca necessitou de ritmo de jogo já estando clinicamente liberado, por que o Rodolfo, que não entra em campo desde janeiro, também não precisa do chamado ritmo de jogo? Então existe aí uma contradição, existiria no caso, se o Rodolfo entrasse em campo. A informação é essa, hein, que se os caras estiverem regularizados e devem estar, já começam jogando. Everton Ribeiro colocando Vinícius Júnior no banco e o Rodolfo entraria na vaga do Juan. Eu acho que é por aí. São 2 jogadores que chegaram para ocupar a vaga titular. Não chegam para disputar, chegam para resolver problemas do Flamengo. E esse é um jogo especial, né? Porque com a torcida perto tem um peso, né? O Zé Ricardo não está completamente confortável na situação. Eu até acho que o Trauco salvou o emprego dele. Se o Trauco e o Morrinho Artilheiro não resolvessem ali ou empatassem o Fla-Flu, talvez a gente não estivesse falando agora do Zé Ricardo como técnico do Flamengo. Então, num jogo na Ilha do Urubu, aquela pressão em cima que é a favor do Flamengo, mas de repente, num jogo contra a Chapecoense, com obrigação de vitória rubro-negra, a coisa não acontece, então a torcida certamente vai, em algum momento, vai pedir o Vinícius Júnior, até acho que é uma certa até coragem de tirar o Vinícius Júnior, porque é um queridinho, xodó da torcida, a torcida gosta de ver. Mas a chegada do Everton Ribeiro não ameniza um pouco essa cobrança? Em tese, é Everton Ribeiro na direita e o Vinícius Júnior na esquerda. Você tem dos dois lados ali jogadores que não só podem ou devem atuar juntos. E o Everton, sai do time? É o jeito, o caminho é esse, né? Se você vai por nome, por talento, xodó da torcida, essa atmosfera, né? O Vinícius Júnior não pode sair. Mas os técnicos não pedem jogadores participativos, que ocupem espaços, que ajudem no esquema, na marcação. O Everton não pode sair do time. Eu sei, mas o técnico também atende muita gente na torcida. Como é que ele vai sair do time, Everton? Não é pra sair do time. Pois é, e aí? Não, podem jogar só 11, viu? Tem 2 coisas. Estar em campo Everton Ribeiro e Rodolfo na quinta-feira à noite não é fundamental. O Flamengo ganhar da Chapecoense é fundamental. O Flamengo vai fazer o 3º jogo consecutivo no Rio de Janeiro. Semana passada a minha impressão é que o Flamengo faria 7 ou 9 pontos nesses 3 jogos, que é para começar a ganhar fôlego e subir na tabela. Vai ser com o Vinícius Júnior na direita e o Everton na esquerda? Pode ser. Se tiver o Everton Ribeiro regularizado e estiver no banco, a torcida vai gritar Vinícius Júnior se tiver o Vinícius no banco, vai gritar Everton Ribeiro se tiver o Everton Ribeiro no banco. O problema não é esse. O problema é o time estar em campo escalado para ganhar o jogo da Chapecoense. Para fazer o 7º ponto em 3 jogos e viajar para Salvador para tentar negociar a pontuação de uma maneira a completar até dia 23 de julho, quando ele completa 10 jogos, fazendo 8 no Rio de Janeiro, no mínimo em 5º lugar, ali brigando para ser campeão brasileiro. É isso aí. Do meio para frente, é isso aí. Muito bom. É o time muito bom. Do meio para frente, sim. O problema é a dupla de volante, que o Flamengo tem tido muita dificuldade no Escala aí o seu Flamengo ideal com todo mundo, com o Giovânio, com o Everton Ribeiro, com o Everton, com o Conca, com o Diego, com o Guerreiro, com o Damião, com todo mundo. O Flamengo ideal de Felipe Facincani. Bom, do goleiro ao ponto esquerdo, como falava no tempo de papai. Thiago no gol. Thiago no gol. Né? O Rodinei. Aí na zaga, pelo que tem à disposição, o Rodolfo com o Hever, o lateral esquerdo, o René. Aí eu faria uma mudança diferente. Não. O Trauco, pra mim, pode jogar como um segundo homem de meio de campo junto com o Cuéllar. E aí na frente você tem Everton Ribeiro, Diego, Giovânio e o Guerreiro. Perfeitamente. Gostaram uma boa escalação aqui, né? Giovânio ainda não pode. Ainda não pode. Não. Giovânio ainda não. Ele disse quando tiver com todo mundo, porque será apresentado em breve. O João já assinou um bid da galera, já liberou. Aliás, conselheiro Miranda me manda uma